Já está gravando? Já está gravando. Vou pôr aqui para gravar, deixa eu pôr minhas coisas no silencioso, o povo está chegando. Eu vou desativar o som de todos e daqui a bocadinho eu abro. A gente vai conversando, vai falando um pouquinho sobre isso. O que eu vou pedir é que vocês ponham no chat e escrevam, só para eu ter uma noção. Quem já teve contato com o tarot terapêutico e com a teoria do Jung? Quem é familiarizado com a teoria do Jung? Ou com o tarot terapêutico? Também vou dando entrada para o pessoal aqui. Diamile, Célia. Paula tem conhecimento do Jung, mas não tem mas tem conhecimentos básicos do tarô. Boa. Mônica, consegue ativar o seu micro para falar? Não queria levantar a mão, eu estava à procura do lugar aqui no chat, eu não estou familiarizada para responder aqui a tua pergunta. Tá bem. Não faz mal. Melissa Viana também tem conhecimento do Jung, do tarô normal, sim, tarô terapêutico não. O tarô terapêutico não é anormal, hein? Atenção. Conhecimentos básicos de tarô, boa. Só para eu também ter uma ideia, nunca tive contato com o tarô terapêutico e muito pouco sei sobre a teoria do Jung. Raquel tem conhecimento básico de tarô e Jung. Pronto. Temos aqui pessoas que gostam do Carlos Gustavo, o que já é ótimo, né? Carlos Gustavo é como eu chamo carinhosamente o leonino gostoso do Jung. Muito bem. Então, eu vou aqui fazer uma... Gente, olha só. Gostamos, sim. Tenho conhecimento básico de Jung. É assim que eu preparo os encontros, tá? Não gostamos de PowerPoint, não trabalhamos com PowerPoint, não tem paciência, só para daqui mais um tempinho na nossa exposição. Então, eu vou começar aqui, a gente vai conversando. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, não se sintam constrangidas, podem ativar o micro, falar, fazer perguntas, tá bem? Estamos aqui entre amigas, bebam água, não se esqueçam, eu estou aqui com a minha garrafinha, para a gente fazer aqui esse encontro. Bom, primeiro de tudo, a maioria de vocês aqui me conhece, eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Me chamo Renata, eu sou psicoterapeuta junguiana, venho da psicanálise, mas recentemente resolvi assumir o meu relacionamento com Jung, porque encontrei na psicoterapia junguiana uma abordagem mais ampla, uma forma de escutar as pessoas nas suas questões, no seu sofrimento, de maneira mais inclusiva, amplificada, principalmente incorporando na escuta a questão da espiritualidade. A espiritualidade aqui não como religião, mas como tudo aquilo que nos conecta a algo maior do que nós. A espiritualidade sempre esteve presente na minha vida, né, e está até hoje. Portanto, fazia todo sentido que eu migrasse, digamos assim, para uma prática terapêutica que fosse mais contemplativa desse aspecto da vida, né? Então, hoje a minha prática clínica é totalmente centrada a partir da teoria do Jung, e o tarô é algo que faz parte da minha vida também desde sempre, né? Desde muito criança eu me lembro da minha mãe estudar tarô e tinha lá umas cartas que numa determinada altura ela já não usava mais para estudar, e aquelas cartas rodavam lá em casa, ficavam lá em casa, e eu gostava muito de brincar com aquilo. E tenho uma memória muito viva de quando eu tinha entre 4 e 6 anos, não sei exatamente a idade, mas eu pegava aquelas cartas do tarô, eu lembro que eram os arcanos maiores, e era uma cartinha assim, simplesinha, era parecia uma cartolina, né? Pareciam cartas mesmo de estudo ali, de quem estava aprendendo. E ia para casa da minha avó com os meus primos e brincava de cartomante, né? Isso ali com 4 a 6 anos. Na época estava daquela novela Explode Coração,
da Cigana Dara na Globo, e eu amava a Cigana Dara, e brincava, e dançava como se fosse a Cigana Dara, enfim. Acho que era Dara o nome dela, já não me lembro. Mas, enfim, sei que dava, a novela se chamava Explode Coração, e tinha lá a Cigana Dara, e tinha o tarô, e tinham as cartas, e eu já muito criança senti ali alguma ressonância com os oráculos, né? Também nasci e cresci numa família onde o tema da espiritualidade, da astrologia, do tarô, era tema de conversa de domingo depois do almoço. Então, sempre me foi muito natural esse contato com essa dimensão da vida, assim, mais mística, esotérica, oculta, que no fundo, eu acho que é o que nos ajuda a lidar com a concretude. Como Jung ensina, tudo é feito de opostos. Eu lido com a concretude quando eu lido com o mistério. Se eu fico só na concretude, eu adoeço. Se eu fico só no mistério, eu também adoeço. Então, o equilíbrio alquímico, né, o balanço permanente dos opostos, é o que nos permite uma vida saudável, né, nas palavras do Jung, menos neurótica. A neurose é exatamente quando há uma divisão interna tão grande, tão dura na gente, que a gente fica presa na polaridade, ou então psicotiza, surta mesmo, porque não suporta a contradição, os traumas, enfim. Mas isso tudo para dizer que o tarô vem, né, ele passa, assim como o Jung, passa pela minha cara desde muito criança, e só recentemente, depois dos meus 35, 34, 35 anos, que é a idade que o Jung recomenda que um profissional comece também a clinicar por uma questão de experiência de vida, já passou o retorno de Saturno, já passou alguns aninhos do retorno de Saturno, a pessoa já tomou meia dúzia de chapada dos anéis de Saturno, para também ter alguma maturidade, estofo interno, né, para poder lidar com o sofrimento humano. Então, o tarô, ele faz parte da minha vida já há imenso tempo, mas só recentemente é que ele foi incluído na minha prática profissional. Eu procuro separar as consultas de psicoterapia das consultas de tarô, porque são campos um bocado diferentes, né? Mas eu passei a trabalhar com tarô coisa de uns 2 anos para cá, trabalhar profissionalmente, ou seja, fazer dinheiro com isso, mas enquanto prática de autocuidado, e aqui já começa a entrar um pouquinho no tema desse encontro, enquanto prática de autocuidado, o tarô também já está presente no meu caminho há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Por quê? Essas cartas, né, aqui é do meu baralho de Crowley, mas pode ser de qualquer outro baralho de tarô. Eu, por muito tempo, utilizei o das deusas universais, em que todas as cartas do baralho são representadas com deusas, e cada deusa tem o seu mito, tem a sua narrativa, então é um estudo riquíssimo de arquétipos femininos que aparecem em todas as culturas da humanidade. E o tarô sempre funcionou, para mim, como um espelho do inconsciente, né? Assim como todos os oráculos. Antigamente, a humanidade ia aos oráculos, né? Hoje em dia se diz que vai à bruxa, né? A humanidade ia aos oráculos para obter um esclarecimento sobre o que fazer na própria vida, para obter um direcionamento, para entender o que é que os deuses queriam dizer para os humanos, né? E os oráculos tinham essa característica de adivinhação, que hoje é um sentido que talvez até esteja um pouco banalizado, né? Porque a gente tem livre-arbítrio, portanto, ainda que num jogo apareça uma orientação num determinado sentido, cada pessoa tem a sua capacidade de escolha, e cada passo que uma pessoa dá no próprio caminho transforma as consequências, né? Então, a adivinhação, para já, né, para fazer aqui também essa diferença do tarô adivinhatório para o tarô terapêutico, e aqui a gente faz uma espécie de junção, mais uma vez, né, pega essas polaridades e traz isso para o meio. A adivinhação é a capacidade de se aprofundar no presente.
E há um dizer, inclusive, né, não sei de quem é a autoria, que diz que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, a cada decisão que eu tomo, a cada momento que eu estou mais consciente do meu presente, eu tenho mais possibilidade de influenciar o meu futuro. Porque, como diz também um dito popular, o futuro a Deus pertence. Nós não temos controle sobre o nosso futuro, sobre o que vai acontecer. Né? Mal temos controle sobre o presente, né? Os nossos afetos, as nossas emoções, às vezes, ficam tão presentes no circuito que a gente não consegue domar tudo que vai aqui dentro, e é difícil termos aqui esse controle, né? Aliás, o controle é uma grande ilusão, nós não temos controle de nada. Então, a adivinhação para os antigos que iam nos oráculos, né, era uma forma de se aprofundar no presente. Tanto que os oráculos sempre passavam trabalhos, né? Sempre passavam orientações que aquelas pessoas precisavam fazer no presente. Tem um dizer iorubá, da tradição do oráculo de Ifá, que diz que a vida muda o tempo todo. Por isso, o Babalaô consulta os búzios a cada 5 dias. Né? Os dias não são iguais, a vida é permanente movimento. Então, a consulta aos oráculos, ela é não só uma forma de tentar administrar as influências que estão presentes na nossa vida, mas é uma forma de estarmos em contato com nós mesmos e nos aprofundarmos no presente e cuidar da gente mesmo. Se vocês esquecerem tudo que eu falar aqui hoje, lembrem disso. O tarô é uma forma da gente cuidar da gente mesmo. Porque como ele é um espelho do inconsciente, não importa a tiragem que se faça, se é com uma carta, com 20, com 50, um baralho inteiro. E não importa o tarô que seja também, seja o baralho clássico, seja o baralho cigano, seja outro oráculo, ele não vou me aventurar a falar de outros oráculos aqui, porque eu não domino o assunto, né? Posso falar do tarô. Ele é um espelho do inconsciente, que as imagens que estão ali são imagens arquetípicas, que a gente já vai chegar nisso daqui a pouquinho. Então, a grande mensagem aqui desse nosso encontro é que o tarô é uma forma da gente cuidar da gente mesmo. E utilizar o tarô como instrumento de escrita, de reflexão, de escrever um diário, né? Pegar uma carta, meditar sobre aquilo, sobre aquela imagem, sobre os significados associados, né? Tudo que aquela imagem me desperta, porque também tem isso, né? As cartas têm um significado mais ou menos padrão, lá está, arquetípico, mas como os arquétipos são ideias perfeitas, digamos assim, eles nunca se manifestam na realidade com essa perfeição, então são muitas nuances, né? Então, mais importante é que quando a gente vai usar o tarô para o autocuidado, que a gente desenvolva uma relação íntima com as cartas, com as imagens, com o manuseio do baralho, não só para que se forme um campo energético entre quem faz a leitura e as cartas, mas para que aquelas imagens penetrem na nossa mente e sirvam como mensageiras daquilo que vai no nosso inconsciente, né? Portanto, a melhor forma de prever o futuro é tomarmos boas decisões. E a gente toma boas decisões quando está bem cuidada, né? Geralmente, quando nós estamos em situações de muita vulnerabilidade, em que estamos descuidados de nós mesmos, é mais difícil tomar boas decisões, né? Às vezes é só no fundo do desespero que a gente consegue dar uma guinada. Mas, via de regra, se nós estamos em descuido da nossa psique, é difícil tomar boas decisões. E o tarô apoia nisso. O tarô terapêutico, ele tem essa função, não só de dizer, se o meu vizinho tem inveja de mim ou não, mas de dizer o que na minha relação com o meu vizinho diz respeito a mim. Como a relação com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, com o meu patrão, com o meu sócio, com o meu marido, minha esposa, meus filhos, como que as situações que se apresentam na minha vida naquele momento
revelam coisas para as quais eu não estou consciente, eu não estou ciente, não estou atenta, né? E assim como os antigos iam aos oráculos, né? Os modernos vão à psicoterapia. Num cenário assim muito ideal e bom do mundo, né? As pessoas procuram psicoterapia para se tratar, para cuidar da cabeça, para cuidar de si, para cuidar do seu mundo interior. Deixa eu dar entrada aqui. Chegou uma pessoa. Para cuidar do seu mundo interior, né? Então, a psicoterapia, ela hoje tem um cariz muito científico, felizmente, né? A ciência traz um contributo muito importante para a psicoterapia, mas ela é muito anterior a esse paradigma científico, técnico, né, que nós vivemos hoje. A prática da terapia, os terapeutas, são aquelas pessoas que ficavam à beira dos leitos e ouviam os doentes, ouviam quem tinha questões, ouviam os loucos, né? Os loucos antigamente, em alguns povos originários até os dias de hoje, os loucos são considerados os sábios dentro de um povo, porque justamente por romperem com a realidade regradinha, né, da norma, do que é certo, eles acessam um outro campo de conhecimento, de entendimento, de percepção, que lhes dá essa condição de sábios em alguns povos, né? Aqui no Ocidente, infelizmente, os loucos são internados, isolados, hospitalizados, ridicularizados, não são ouvidos, né? Exceto em alguns espaços onde há esse cuidado. Então, os oráculos, antigamente, muito antigamente, faziam em parceria, digamos assim, com os terapeutas, esse trabalho de contato com o divino em cada ser. E aqui a gente também já começa a fazer uma ponte do tarô, dos oráculos, com a teoria junguiana, né? Os oráculos, então, funcionavam como uma ponte entre os sacerdotes e os consulentes, né? E os sacerdotes tinham essa função de intermediários também e utilizavam os oráculos como instrumento. Então, essa ponte, né, entre o divino que está acima, dentro e além e entre nós, em todo lugar ao mesmo tempo aqui e agora. Eu, particularmente, me filio a uma ideia do divino que está em tudo, né, que está presente em toda a criação, não um divino que está, não sabemos onde, né, distante. E esses métodos de leitura da sorte, do futuro, né, buscavam trazer esse divino para mais perto, para a consciência. Por quê? Segundo a teoria junguiana, nós temos um arquétipo que é o principal dentro da gente, que é o si mesmo, ou self. Esse arquétipo é o divino em nós. É como se fosse, né, podemos dizer dessa maneira, é um pedacinho de Deus em nós. E a gente tem falas, né, nas tradições religiosas todas que falam de Deus, de que nós somos deuses. Porque o si mesmo, esse arquétipo, esse centro do nosso ser, faz essa conexão direta com o divino, né? A criatura com o Criador, em constante conexão. E os oráculos tinham essa função, e a psicoterapia, independente da linha que se siga, né? Claro que existem abordagens dentro da psicologia, da psicoterapia, que não vão por uma linha da espiritualidade, né? Dessa noção de que há um divino em nós, mas toda psicoterapia busca que aquela pessoa esteja harmonizada consigo mesma, com quem ela é e viva de forma não sintomática. Os caminhos que vão ser usados para isso acontecer são vários, mas dentro da psicologia analítica, da teoria do Jung, e aqui dentro do tarot terapêutico, o oráculo tem essa função de juntar o divino
que está fora com o divino que está dentro. E nos conectar com esse arquétipo do si mesmo, que é a nossa alma. É para a gente se conectar com a nossa alma. E quem faz um trabalho com o tarô, um trabalho terapêutico com o tarô, e não só com o tarô, quem está na posição de psicoterapeuta, também tem essa função, segundo a teoria junguiana, de facilitar o contato daquela pessoa que está em tratamento com o divino interior dela. E aqui não tem a ver com religião, tem a ver com esse contato com a própria alma, com o que a alma pede, qual é o chamado da alma daquela pessoa naquele momento. Então, o tarô terapêutico, ainda que a questão que se ponha seja uma questão muito pontual, circunstancial, do gênero, o meu vizinho tem problema comigo ou não, a pergunta que tem que estar por trás da pergunta é o que a alma desta pessoa pede neste momento. Porque esta, na verdade, é a única pergunta que nos interessa na vida. Não há outra pergunta a ser respondida, né? Todas as outras perguntas que a gente se faz são periféricas, são acessórios desta pergunta principal, que é o que a minha alma pede, que eu vim fazer nesta vida. E o que eu vim fazer nesta vida, eu, vocês todas, não é uma única coisa ao longo da vida, porque imagina, se a alma é a nossa expressão do divino, imagina se para o divino a única coisa que eu vim fazer nessa vida foi abrir tarô. Nada contra, acho que o tarô é ótimo e é enorme, mas existem muitas coisas, né? Quando se fala em propósito de vida é viver e escutar a voz da própria alma. Em cada fase da vida, esse propósito vai ter uma cara. Numa altura da vida vai ser aprender a ler e escrever, noutra altura da vida vai ser fazer amigos, noutra vai ser amar uma pessoa, noutra vai ser ter filhos, noutra vai ser lidar com a morte, lidar com as perdas. Então, propósito de vida é uma coisa muito ampla, né? É viver, e com tudo que isso implica. Portanto, os oráculos, e aqui o tarô terapêutico e a psicoterapia, tem essa função de conectar aquele ego consciente, aquela parte consciente nossa, com o que a nossa alma pede. E isso é um trabalho minucioso, detalhado e de profundidade, que tem que passar obrigatoriamente pelo inconsciente. E é aqui que as nossas amadas cartas ajudam imenso, porque, mais uma vez, elas são espelhos, né? Quando a carta é aberta, ali é projetado, né? O que está no campo daquela consulta, e quando a pessoa está fazendo um auto-uso, né? O que está no inconsciente, imediatamente é projetado ali. Então, numa mesma carta, numa mesma imagem, daí a importância de não ficar preso aos significados prévios da carta. Mas o que a imagem desperta? As cores, o desenho, os símbolos que apareçam naquela imagem, né? O oráculo vai ter essa função de facilitar, auxiliar a entrada em contato com a alma. A gente perceber o que a alma nos pede. E como há muito ruído, né? Há muito ruído entre o si mesmo, a alma, há muito barulho, até que o nosso ego consiga assimilar o que a alma pede. Porque entra aquilo que a gente acha que deveria fazer, aquilo que a gente acha que deveria ser, entram as normas sociais, entra a moralidade, entra uma série de coisas que atrapalham a gente a escutar a nossa própria voz, né? E isso, às vezes, em situações muito básicas da vida, muito mais básicas mesmo, do tipo, vou por um caminho, vou por outro. Vou sair de carro agora, vou para o meu trabalho. Vou pegar o caminho habitual ou vou pegar um outro, né? Às vezes a gente tem esses lampejos de intuição e a gente ignora, quebra a cara, né? Porque o ego imediatamente vem, ele quer o conhecido, quer o confortável, quer aquilo que já domina, para continuar vivendo e se adaptando pela vida fora.
né? Então, o que é, para falar um pouquinho aqui do tarô, antes de entrar especificamente na estrutura da psique dentro da teoria junguiana, o que é o uso do tarô, né? O que é? Porque a gente está acostumado a tarô, as tiragens que já são conhecidas, né? Tem a cruz celta, tem a mesa real, tiragem de 3 cartas, 5 cartas, né? A cruz, o templo de Afrodite, para ver os relacionamentos. O que são as tiragens, as leituras do tarô? Elas são uma gramática, elas são uma sintaxe, né? Da mesma forma que eu posso tirar 3 cartas para passado, presente, futuro, eu posso tirar 3 cartas para sujeito, verbo, objeto. Eu posso tirar 3 cartas para eu, o outro e o que está entre nós. Eu posso tirar 3 cartas para o centro do problema, o que atrapalha, o que ajuda. As mesmas 3 cartas, elas podem ter funções diferentes. Então, o uso e deitar as cartas do tarô é uma gramática, é uma linguagem, é uma sintaxe, né? É como que eu vou organizar. Então, de que gramática eu preciso naquele momento? Se eu estou com dificuldade de entrar em ação para um determinado objetivo de vida, eu utilizo uma gramática que seja para entrar em ação. Então, por exemplo, não sei o que fazer. Eu, então, faço essa pergunta ao tarô, o que devo fazer? Às vezes, tem até aquela tiragem dos 2 caminhos, né? Vou para o caminho A, vou para o caminho B. Tira-se 3 cartas para um, 3 cartas para outro, e vê ali o que é que o destino aponta, né? Esse destino que, na verdade, é o nosso campo inconsciente, que às vezes a gente não quer ver, essas tiragens de para qual caminho eu vou, que escolha eu faço. Geralmente a nossa escolha já está feita, é que a gente não aceita a escolha, o ego não aceita a escolha. Então a gente vai para o tarô à procura de elementos para consubstanciar uma escolha que já está feita lá dentro, que a alma já falou assim, ai, vai, querido, faz aí o que eu estou pedindo para você fazer. E o ego está assim, não, não posso, preciso fazer um negócio aqui antes, preciso estudar, mas não sei o quê, preciso ir para não sei aonde, né? E a alma está assim, tá bom, eu espero. Pacientemente, ela espera, né? Até que chega uma hora que o próprio ego não suporta essa separação, essa dissonância. E aí ele, então, o ego vai e finalmente atende esse pedido da alma e sustenta essa decisão de seguir o que a alma pede. Então, quando eu vou fazer uma leitura de tarô, né, de tarô terapêutico, eu tenho que pensar qual é a gramática. E isso se traduz em qual é a pergunta que precisa ser feita. Ah, o meu vizinho tem inveja de mim ou não? No que é que isso tem? O que isso tem de terapêutico? Porque assim, não se pode trabalhar com o vizinho se o vizinho não tiver, né, na consulta, na terapia. Então ok, vamos considerar que o vizinho tenha inveja. Por que eu acho que o meu vizinho tem inveja? O que no meu vizinho que bate em mim, na minha sombra, na minha persona, que também são conceitos que a gente vai ver. O que está lá no outro, que na verdade é meu, né? Então a gente precisa ver qual gramática é necessária. Se eu preciso tomar uma decisão, se eu preciso entrar em ação, ou se eu preciso investigar a minha história e perceber lá. E aí eu posso fazer uma tiragem só para minha família, uma carta para a mãe, uma carta para o pai, carta para os irmãos, carta para os tipos, avós, faz uma árvore genealógica com o tarô e percebe quais foram as influências que vieram de cada pessoa, que neste momento, lembrando que a adivinhação vai se aprofundar no presente, o que dessas influências todas, de antepassados, ancestrais, o que se manifesta agora, que eu preciso tomar consciência para dar o próximo passo na minha vida, ou para remexer aqui em qualquer coisa que me esteja angustiando, né? Eu preciso de uma gramática para entender as minhas emoções. Então, eu posso lá abrir uma leitura onde eu vou botar uma carta para a raiva, uma carta para o amor, uma carta para a alegria, uma carta para a tristeza, uma carta para o medo. A emoção que eu senti que está no meu circuito. Vou lá e põe uma carta. O que cada emoção associada àquela carta vai me dizer, né?
Então, é basicamente isso. O tarô, a leitura do tarô é uma gramática, e os baralhos de tarô são um conjunto de imagens arquetípicas, vou explicar o arquétipo daqui a bocadinho, que conversam e que furam as defesas do nosso ego, porque o nosso ego é todo cheio de defesa, né? Porque a gente é traumatizado, todo mundo aqui né? Se alguém não for, por favor, me diga como faz, para eu também saber como é que faz para não ser traumatizado, eu nunca vi na vida, né? O nosso ego é cheio de defesas, então as imagens, elas ajudam a gente a sair do mental também, que o nosso mental, ele nos trai, ele nos engana, né? A mente é muito como o ego, é o centro da consciência, e na nossa cultura, no nosso tempo, a consciência está muito relacionada à razão, não é? Então, a nossa razão nos trai o tempo todo. E as imagens, elas permitem que a gente acesse mais facilmente o que está lá, a mensagem que a alma está tentando nos mostrar, né? E esse baralho aqui, que é o baralho de Crowley, aqui essa carta é o Eon, é o que no baralho normal é o julgamento. O baralho de Crowley, que é o que é utilizado aqui nesse livro do tarot terapêutico do Vitz Pramad, que é um método, um livrão assim, bem robusto. O tarot de Crowley, ele é um tarot que foi criado no século XX, né, diferente do tarot de Marsella, que, segundo a história, remonta lá no Renascimento, ali no ano 1600 qualquer coisa, da Itália. O tarot de Crowley já foi criado aqui no século XX. O Fernando Pessoa, inclusive, era muito chegado do Aleister Crowley, que foi uma figura muito polêmica, participava ali de uns rituais assim, um bocado duvidosos. Mas o Aleister Crowley, ele propõe um tarô que tem como é que eu vou dizer? Tem menos moralidade, ou seja, se os tarôs do Renascimento têm ali uma herança muito judaico-cristã, né? Tem uma herança muito moralista, de tragédia, morte, destruição, não sei o quê. O que o Aleister Crowley propõe, quando ele recria, né, o tarô, e é um tarô que eu gosto muito de usar para fazer as leituras, é uma proposta mais não moralista, não julgadora. Tanto que a carta, né, achei curioso, o baralho estava embaralhado aqui, mas a carta que aparece é justamente o julgamento, que aqui no baralho dele não é julgamento, se chama-se Eon. Eon é era. Uma era que se inicia, né? Uma nova era. Porque todo julgamento, né? Se a gente for pensar no significado da carta do julgamento no baralho clássico, é o momento em que os mortos se levantam da catacumba, né? E há o juízo final, há o momento de se avaliar o que foi feito, o que se deixou de fazer, né? O que precisa ainda ser feito, mas sem esse peso moralizante, né? Então ele transforma a carta com a carta e a imagem com esse peso de julgamento, de condenação ou de absolvição, para um momento de nova era. Ok, fechou-se aqui um ciclo, tanto que é a penúltima carta, logo depois vem o universo. Aqui nesse baralho não é o mundo, é o universo. Também retratando uma pertença ainda maior, né? Uma forma da gente relativizar a nossa existência. Outro dia eu vi uma imagem, assim, pegaram a foto da Via Láctea e fizeram uma setinha, assim, na pontinha da Via Láctea, dizendo: você está aqui pagando impostos e vivendo com medo. Tipo, a Via Láctea é enorme, milhares de sistemas dentro da Via Láctea, milhares de planetas, estrelas, sóis, etc. E nós aqui, neste planeta, neste mundo, pagando impostos ou não, e vivendo cheios de medo, não é? Então, quando ele transforma a carta do mundo na carta do universo, perspectiva ainda mais. Porque os oráculos faziam isso, né? Os oráculos na antiguidade traziam assim, benzinho, há uma divindade
há uma cosmologia, né, um cosmos, uma ordem muito maior e além, e dentro de nós, que opera na vida, da qual nós somos parte integrante, e por isso mesmo temos o dever de assumir a nossa parte nessa criação. Né? Na tradição iorubá isso fica muito claro, quando se consulta os búzios e os orixás recomendam um ebó. Porque o que é o ebó? O trabalho. É um trabalho de reequilíbrio do axé, sendo axé a energia vital. Tentando fazer aqui um paralelismo, axé é o nome que se dá na tradição iorubá para energia vital. Para os iorubás, tudo na vida tem energia vital. Passa-se, então, um trabalho que vai reequilibrar o axé, vai reequilibrar a energia vital a partir do que os orixás, né, do que as divindades trazem como necessidade naquele momento. Então, a lógica de funcionamento é, se eu vou abrir um tarô, o que eu preciso para reequilibrar a minha energia vital? Só que no tarô não se tem receita de ebó, porque isso é uma prática do oráculo de Ifá, da tradição iorubá. No tarô tem tomada de consciência, justamente por ser muito mais ocidental, de alguma forma está ligado ao entendimento, né? Então, essa possibilidade que o tarô nos dá de reequilíbrio psíquico, energético, não só pela leitura, mas pelo entendimento que ele proporciona. E aqui agora, eu já vou então entrar com vocês, para daqui a pouco propor essa leitura, né? Estava falando do baralho do Aleister Crowley, que tem essa perspectiva menos moralista, né? Ele fundou uma sociedade chamada Telema, que tinha o seguinte dizer, né? Faça o que quiser, pois é tudo da lei. Isso foi muito deturpado, né? O Aleister Crowley, ele foi um influenciador também ali do movimento da contracultura nos anos 60, como uma coisa do tipo, foda-se, vou fazer o que eu quiser, não importa as consequências. Quando o que se propõe, né, o princípio da telema nós não temos outra escolha a não ser sermos quem somos. Só que sermos quem somos não é fazer tudo que o ego decide que quer fazer só porque sim. Que o ego não sabe escolher as coisas. Quem sabe escolher as coisas é a alma. O ego tem que se trabalhar para poder ouvir essa voz interior e então fazer umas coisas de jeito. Porque senão fica fazendo tudo o que quero porque acho que é tudo da lei. Né? A questão aqui, por isso que é moralmente limítrofe, delicado. Por isso que é um trabalho, né? É um baralho que pede um uso consciente e focado no cuidado de si, no entendimento do que vai na psique. Né? Eu acho que para tarô terapêutico, não por acaso o autor utiliza esse baralho, porque o cuidado de si, ele é focado nessa escuta da alma. Para eu conseguir escutar minha alma, eu preciso reduzir, primeiro de tudo, o meu auto-julgamento, que vem com muita força. Né? Então, é um baralho que eu sou apaixonada por ele. Tem uma outra versão, que é a que eu até mandei por e-mail para vocês, para quem tiver interesse e gostar de ter oráculos e manusear as cartas. Tem uma outra versão que são cartas um pouquinho maiores, que são essas aqui, tem um desenho assim bem bonito, vibrante, sabe? Deixa eu ver se eu acho um arcano maior aqui para mostrar. Aparece já logo quem? A musa, a imperatriz, né? São cartas assim com desenhos muito vibrantes, cheias de símbolos, né? Muitos animais, elementos da natureza, assim, bem, naipe de copas é lindíssimo também, tem aqui as taças todas. Então, esse é o Millennium Tot. Esse daqui, menorzinho, é o tarô de Tot. Tem as cartas mais pequenas, assim, elas deslizam na mão, é fácil de embaralhar.
E esse outro aqui, que é uma versão mais... as cartas são maiores, assim, são mais durinhas, mas o desenho é muito semelhante. Uma outra coisa também interessante do baralho de Crowley é que nos arcanos menores, ou seja, as cartas que são correspondentes aos naipes, né, do baralho comum, ás, paus, espadas, paus, copas e ouros, moedas, né, cada carta numerada tem uma palavra associada. Não sei se aqui vai dar para ver, por exemplo, isso aqui é um 9 de espadas e aqui fala de crueldade. Aí tá muito pequenininho, não vai aparecer na câmera. Mas ele tem uma palavra associada. E é uma palavra-chave também para facilitar essa meditação. Não significa que seja um único significado, né? Há ali mais elementos para se trabalhar. Mas, geralmente, são palavras bem abstratas, né? Não são coisas concretas, do tipo martelo, vitória, né? Outras palavras aqui. Preocupação, valor, enfim. São palavras bem abstratas que ajudam também a refletir sobre aquilo que vai no nosso inconsciente. Então, para passar um pouquinho aqui, agora vai ter um pequeno momento de PowerPoints, que eu vou partilhar com vocês aqui, a minha tela. Só preciso ver como é que eu... Também não sei partilhar a tela direito aqui no Google Meet. Vamos lá. Ah, pronto. Aqui. Compartilhar. Tá bem. Obrigada. Iniciar a apresentação no ecrã. Já estamos a ver. Já, boa. Apresentar. Opa, volta. Ok. Então, aqui a gente tem a estrutura da psique. Como funciona, como é que o Jung desenhou, né? Como é que é o nosso aparelho psíquico? Como é que o nosso psicológico funciona? Então, a gente tem aqui no centro o si mesmo, ou o self, que é o centro da nossa alma, vamos dizer assim. Depois, nesse primeiro círculo aqui em volta, a gente tem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é uma dimensão do inconsciente, onde estão todos os arquétipos. Esse azinho aqui dentro fala dos arquétipos. O que são arquétipos que estão retratados nas cartas, nos arcanos maiores, principalmente, do tarô? Os arquétipos é um conceito arenoso também de explicar, e o pessoal junguiano que estiver aqui, se eu cometer alguma impropriedade, por favor, intervenham e falem. O arquétipo é o que lá o Platão chamou de ideia perfeita. É um conceito perfeito. Exemplo mais básico, mas não nem por isso simples. Mãe, o arquétipo da mãe. Em qualquer cultura, em qualquer civilização, o humano sabe o que é uma mãe. Ainda que aquela pessoa humana tenha tido uma mãe péssima. Mas todos nós sabemos o que é uma mãe. Sabemos o que é um pai. Temos uma noção do que é justiça, uma noção intuitiva. Temos uma noção do que é belo. Temos uma noção do que é verdadeiro. Então, os arquétipos, eles são esses símbolos, e se a gente for pensar aqui nos arquétipos do tarô, né, dos arcanos maiores, a gente tem mais ou menos uma noção do que é um louco, do que é um tolo. Não importa a cultura, vai haver pequenas variações disso na concretude, mas a noção, a ideia de louco é mais ou menos uniforme nas diversas culturas, ou seja, isso está acima da cultura, está além da cultura, acima ou abaixo, né? Porque está mais profundo lá no inconsciente. Né? Um mago. Em todas as culturas há o que se pode chamar de mago, sacerdotisa.
imperatriz, imperador, o papa, ou o grande sacerdote, o hierofante, né? Os nomes vão variar. Os amantes, também temos a noção do que são os amantes, temos a noção do que é uma escolha, que é uma das coisas que a Carta dos Amantes representa, e são ideias que estão acima da circunstância, daquela situação concreta, presente, restrita a 3, 4 pessoas envolvidas, né? Então, é no inconsciente coletivo que moram os arquétipos, moram essas ideias mais ou menos perfeitas não é no sentido de serem ótimas, porque também tem, lá está, o arquétipo do diabo, que nas culturas ficou convencionado como algo mal, como opositor, como adversário, né? Há também os arquétipos que na nossa elaboração cultural do ego a gente chama de maus, mas é que são ideias mais ou menos universais, abrangentes, que não se manifestam na vida prática da forma ideal. Voltamos ao exemplo da mãe. Todo mundo sabe o que é uma mãe, que é uma mãe perfeita e maravilhosa, idealmente, mas ninguém nunca nem sentiu o cheiro de uma mãe perfeita e maravilhosa. Minha mãe está aqui, né? Eu acho ela perfeita e maravilhosa, mas sabemos que ela não é porque não é possível. Se o arquétipo tomar a gente completamente na vida concreta, a gente psicotiza, a gente dá uma surtada legal, salta a boneca, a gente não consegue mais viver, funcionar na vida, né? Porque é uma ideia divina, é uma emanação do divino. Se a gente for para a tradição iorubá, os orixás são arquétipos, são emanações da divindade que, por mais que se manifestem através de um transe aqui na concretude, o que se sente é a energia, é uma fagulha daquela divindade, né? Se Ogum vem em terra, não é todo o Ogum que está no cosmos, é uma fagulha de Ogum que se manifesta ali, uma fagulha do guerreiro que se manifesta ali, né? Então, o arquétipo é uma ideia, é uma noção, é uma força que não chega aqui na concretude, na plenitude. A gente vai tendo faces disso, mas quando ele se apresenta na vida de uma pessoa, por isso que quando sai arcano maior numa leitura, a posição que o arcano está, ela é quase um centro de gravidade. É preciso olhar para tudo que está à volta daquela carta. E é preciso olhar para o tema onde aquela carta aparece, porque tem ali uma força arquetípica, tem uma força simbólica muito intensa que precisa ser olhada. E no tarô são os 22 maiores que fazem a jornada do herói. Depois, a gente tem aqui o segundo círculo, né? Onde estão os Cs. A gente tem o inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? É a nossa parte psíquica que guarda a nossa história. A parte que a gente não lembra, principalmente, né? Que a gente não tem na consciência. O inconsciente pessoal, ele guarda os complexos, que são esses Cs aqui, né? E geralmente os complexos estão ligados a um arquétipo, mas não só. Então, o inconsciente pessoal guarda os complexos, e o que são os nossos complexos? Quando a gente fala assim, fulano é complexado, né? Essa palavra ficou muito banalizada, por quê? Complexo, ele se forma quando há um trauma, uma experiência muito intensa, que, quando ela acontece, quando ela aconteceu, nós fomos deixados sozinhos naquela intensidade e não houve quem nomeasse, quem desse nome e explicasse o que estava acontecendo, para que o nosso afeto, a nossa emoção daquele momento tivesse um nome. Porque o ser humano, né, a nossa psique funciona por afeto e nomeação, representação. Então, os complexos se formam quando há uma emoção, um afeto muito intenso, que a nossa psique não deu conta, o ego não conseguiu dar nome para aquilo, então aquilo fica preso dentro de uma bolinha. Sabe quem assistiu os Divertidamente, os Inside Out?
quando tem lá uma experiência muito difícil e aquilo vai para uma bolinha e fica guardado no inconsciente, aquilo é uma boa alegoria do que é um complexo. É algo que ficou ali preso, encapsulado, e que em algum momento, pela vida fora, nós vamos viver uma experiência que vai despertar uma emoção parecida com a do complexo e pode abrir o complexo e fazer o complexo se mostrar. E aquela energia, aquele afeto que está preso lá dentro do complexo, ele então vem para a consciência e eu utilizo essa energia para escutar o si mesmo e atender o chamado da alma. Né? Então, imagina que todos esses seres que estão aqui dentro desse círculo são armazéns de energia cristalizada, energia psíquica cristalizada, que precisa ser trabalhada para que eu tenha mais vigor pela vida fora para fazer aquilo que a minha alma pede, que a alma, ela exige trabalho da gente, né? O divino, para a gente tomar parte na criação e honrar o divino que há em nós, há que se ter trabalho, né? A coisa não vai acontecer assim só porque a gente achou muito bonitinho, né? Então, só que os complexos, como a vida é cheia de fricção e atrito, né, uns com os outros, é assim que o ego amadurece, a energia fica presa lá nos complexos. E, por fim, essa beiradinha que a gente tem é a consciência. Então, imagina, tudo, essa bola toda é a estrutura da psique. A consciência é esse fiapinho que a gente tem em volta, né? Esse círculo fininho que está em volta. E nem tudo da consciência está consciente. Isso também é uma baralhação que eu nem vou entrar muito por aqui, que senão fica muito junguianês. O ego, que é esse quadradinho preto aqui, é o centro da consciência. É a parte que a gente está... a gente tem noção do que está acontecendo. E o ego tenta administrar tudo que vem do inconsciente, né, dessa bola aí de coisa, com a realidade, com o mundo concreto, o mundo externo. Então, coitado do ego, né? Bem que o Freud dizia que ele não é senhor na própria casa. Fica esse quadradinho miudinho, pequenininho, tentando administrar o vizinho que tem problema, o marido que é não sei o quê, a esposa que é não sei das quantas, os filhos que aprontam. Adorei o ego bancando o rei desse tamaninho. Não, tadinho, o ego tenta, né? E é por isso que a gente sofre, porque quem sofre é o ego, né? É por isso que a gente sofre, porque o ego tem que lidar o tempo inteiro com as investidas do inconsciente, com a alma chamando, com os arquétipos sambando na nossa vida, entendeu? Os complexos ali querendo abrir, porque a alma chama. Aí ela vai falar assim, opa, eu preciso de energia psíquica que está presa aqui. Aí começa os complexos. Opa, tem uma energia presa aqui que precisa sair. E o ego está lá. Calma. Organizem-se aí para eu sofrer uma coisa de cada vez. E a psique está, temos pena. Vai ser, às vezes, tudo uma vez só. Né? Você que lute, ego. Aí a gente vai para onde? Para psicoterapia, a gente vai para o tarô, a gente vai para um remedinho, que às vezes precisa também, né? Honra toda glória, honra e glória aos psiquiatras também tem o seu valor, entendeu? Porque é muita dinâmica, a nossa vida psíquica é viva, é ativa, né? Na psicanálise tem um dizer que a depressão é a depressão do desejo, né? Na junguiana, eu acho que a gente poderia dizer que a depressão é a depressão quase que da alma. A alma está tão negligenciada de alguma forma, né? E o ego está nessa luta tão intensa para administrar tudo que vem. E geralmente o ego sofre porque já ouviu lá a voz da alma. Porque no fundo a gente sabe. Você vê que tem aqui uma linha, eixo si mesmo, ego, né? Eixo si mesmo, ego. Esse eixo, ele está o tempo todo em ligação. Então, o ego sabe. Só que tem tantas outras coisas vindas do inconsciente, pessoal, coletivo, dos complexos,
tanta coisa vinda da realidade que o ego fica aqui tentando administrar tudo para tentar fazer com que as coisas corram um pouquinho melhores. Deixa eu passar aqui a nossa próxima tela. A gente tem aqui, que é a tiragem que eu mandei, um dos e-mails que eu mandei lá para vocês, tem a ver com essa tiragem, que é que eu pedi para vocês pensarem numa questão, num tema que estivesse pegando mais, né, que vocês sentissem que, mesmo quando a gente está distraída, né, ocupada, trabalhando, aquele tema está ali, né? Às vezes é o tema da culpa, às vezes é o tema de uma decisão que precisa ser tomada. Enfim, pedi que vocês pensassem sobre isso, porque uma das tiragens do tarô terapêutico eu inventei. Até conversei sobre isso com a minha analista, com a minha supervisora. Eu falei assim: olha, deu uma coisa aqui, porque a tiragem que está no livro aqui do Vite Pramadi é uma tiragem semelhante à cruz celta, para quem está habituado, que ele também inventou, tá? Então, assim, né? Quando a gente toma a nossa parte na criação, a gente está libertado para inventar coisas, tá, gente? Depois a gente vai tentando validar com os nossos pares, com outras pessoas que também estudam a respeito. Mas o que o Vite Pramadi fez, e ele traz aqui no livro, é uma releitura da cruz celta, em que ele dá outros significados. Lá está, ele traz uma outra gramática para a cruz celta. E eu, quando estava estudando para preparar essa aula, eu falei assim, eu ia trazer essa leitura aqui. Mas aí o Jung começou, né, a soprar no meu ouvido. Não, gente, eu não escutei a voz do Jung, não, tá? Eu estou falando aqui só porque sim. Mas eu comecei a sentir principalmente quando eu estava aqui nessa parte, em que ele explica, tá tudo riscado aqui o livro. A Sandra Couto, se estiver aqui me vendo, ela vai surtar, que ela fica passada de eu riscar o livro. Quando ele estava explicando aqui esse círculo, falando de como cada naipe, né, dos arcanos menores se relaciona com o aspecto da psique, né, o naipe de espadas se relaciona com a nossa mente, o naipe de paus com a nossa energia, com o trabalho, o naipe de ouros com o corpo físico, a materialidade, e o naipe de copas com as nossas emoções. Eu olhei para isso aqui e falei assim, nossa, gente, e se a gente fizesse assim, uma tiragem de acordo com o aparelho psíquico do Jung? Aí fiquei obcecada com essa ideia e trouxe aqui para vocês. Depois vocês me dizem se vocês gostaram, vocês acham que faz sentido, tá bem? Eu fiz uma tiragem para mim, fiquei assim, chocada em Ishtar com o resultado, porque lá está. A pergunta dessa tiragem é, o que a tua alma pede? No caso, quando é uma autotiragem, o que a minha alma pede nesse momento, né? E aqui no quadrinho de baixo, a primeira carta é o self, a gente tira uma carta para a alma, e aí, se vocês puderem tomar notas, eu também depois posso mandar isso por escrito para vocês, para a gente fazer um exercício de escrita criativa aqui, né? Antes de eu deitar as cartas para a gente, quando a pergunta para a gente se fazer, quando faz essa tiragem para um momento de meditação e cuidado de si, a pergunta na carta do self, que é essa que está embaixo de tudo, né? A primeira é o que a minha alma pede. E aí, quando eu abro o tarô, eu respondo a esta pergunta, o que a minha alma pede, com a carta que saiu. Então, imagina que sai não sei, deixa eu pegar uma carta aqui. Sai um cavaleiro de paus no self. Então, a gente poderia dizer que a minha alma, nesse momento, está me chamando para vazar. Eu preciso ir para um outro lugar, né? E aqui, por ser uma carta da corte, tem a ver com uma atitude pessoal, tem a ver com um perfil psicológico, tem a ver com uma atitude mais circunstancial na vida cotidiana, não é? Então, essa primeira pergunta é o que a minha alma pede? É a primeira carta. A segunda carta que a gente abre é o símbolo ou o arquétipo, que é qual é aquela ideia perfeita, simbólica e divina que se apresenta na minha situação
neste momento, que me leva a mexer no tarô, para refletir sobre mim, a que símbolo eu preciso prestar atenção? A que arquétipo? Que arquétipo está se apresentando? Que símbolo se apresenta? O que eu preciso ter em atenção nisso? Depois, a gente tem aqui as duas do lado, né? Sombra e persona. Sombra e persona são duas coisas também que estão ligadas, são partes também da estrutura da psique. A sombra é a sombra do ego. Se a gente for olhar aqui, faz um X, né? A sombra lá com o ego, a persona com ânimos e ânima também. Então, a sombra é tudo aquilo que eu tenho de potencialidade reprimida. Então, a pergunta para a carta da sombra é: que potência minha eu reprimo, eu escondo, eu finjo que não está ali porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo? Geralmente, a sombra tem a ver com moralidade. Então, imagina, uma pessoa que, quando era criança, era muito falante. Conversava com todo mundo, conversava com todo mundo, conversava com todo mundo. Só que, em algum momento, essa potencialidade foi envergonhada. Foi tida como inconveniente, foi tida como ridícula, foi ridicularizada. Então, essa pessoa, ela murcha, ela guarda essa potencialidade. Mas como é coisa que vem da alma, não consegue guardar muito. Então, o que acontece? Ela sofre. Porque o ego, lá, para se adaptar, falou assim, opa, não posso conversar muito com todo mundo, tem que me policiar. Só que aquilo é potência da alma. Aquilo é potência que vem lá do divino. Então, fica no sofrimento. A gente neurotiza. Porque aquilo foi envergonhado pela educação, pela cultura, pela moralidade, né? E aquilo vai para a sombra. É tido como algo imoral, algo errado. A outra carta, do lado direito, a gente tem a persona. E a pergunta que a gente pode se fazer com essa carta é: que máscara eu utilizo neste momento? Qual é a máscara que eu estou usando? Qual é o papel que eu estou encenando? Qual é o teatrinho que eu estou vivenciando nesse momento? Qual é a historinha para boi dormir que eu estou contando para mim mesmo neste momento com relação a esta situação que eu consulto? Né? Isso, se a gente nem tirar as cartas, só com essas perguntas, a gente já faz uma reflexão muito interessante. E o tarô, lembre-se, é uma gramática. É para a gente refletir e olhar para o inconsciente. Se a gente responder essas perguntas sem ficar elaborando muito, né, sem deixar o ego entrar no circuito, sem carta a gente já tem bons insights, né? Porque se eu tenho uma questão que me aflige, imagina, no trabalho, e eu faço essa pergunta da persona: qual é a máscara que eu uso no trabalho? É da organizada? É da disciplinada? Ou é da, não sei, da descontraída? Da engraçada? Né? E só aí da gente, ok, então se eu uso uma máscara, essa máscara ela tá ocultando o quê? Ela está compensando o que está na sombra, né? Porque aí faz esse eixo, sombra e persona, eles fazem uma gangorra, nem sei se é gangorra que chama aqui em Portugal, mas fazem aqui uma... Sabe aquele brinquedo de criança que a hora um está em cima, um está embaixo? Né? Eles fazem aqui essa dupla. Então, o que a persona está compensando da sombra? Né? Se eu sou muito falante, mas isso está reprimido, qual que é a minha persona? Minha persona pode ser a da quieta, a da que não comenta, só que eu por dentro tô assim, tô me torcendo, entendeu? Tô doida para passar a mão no telefone, ligar para alguém com quem eu não preciso reprimir tanto a minha sombra, porque a sombra também, às vezes, ela escapa, e eu posso, então, dar vazão a isso que dentro de mim é envergonhado, né? Mas a sombra é difícil de vir à tona. Por isso que no tarô é muito interessante ter uma leitura para a sombra. Porque a sombra, como tem uma carga de moralidade muito grande em cima dela, a gente precisa de símbolo, precisa de imagem, e aí pode ser imagem do tarô, como pode ser qualquer outra imagem. Se a gente pegar recorte de revista e pôr um recorte de revista em cima de cada uma dessas posições,
e ver o que é que cada imagem toca, a gente também vai ter bons insights. Depois, no meio, a gente tem o complexo. O que o complexo vai dizer nessa leitura, né? Qual é a pergunta que a gente se faz sobre a carta do complexo? Aonde a minha energia está presa? Onde a minha energia está presa? Onde que ela está? O que eu preciso trabalhar para soltar a energia, para liberar a energia psíquica e eu poder avançar nesse tema. Depois, do lado esquerdo, a gente tem ânimos ou ânima. Ânimos e ânima é uma função, que a gente pode dizer assim, do aparelho psíquico, né, da estrutura. Para quem é mulher, na essência, a gente tem o ânimos, que é o nosso contraponto, né? Lembrando que na Jungiana tudo funciona por polaridades e contrapontos, né? Opostos. Então, quem é mulher tem o ânimos dentro de si, que é esse lado masculino. Quem é homem tem a ânima dentro de si, que seria um lado feminino, né? O Jung, ele descobriu isso, né? Ele teve esse insight quando ele muito médico, psiquiatra, né? Ele estava muito preocupado em que o trabalho dele fosse bem conhecido e tivesse uma boa reputação na comunidade científica. Então, ele ficava assim. Mas ele se questionava, né? O que eu faço? É ciência? Filosofia? É arte? É o quê? Né? O homem escreveu, sei lá, muita coisa, né? Tem um trabalho monumental. Mas quando ele se faz essa pergunta, olha, lá está, ele se faz uma pergunta e ele ouve uma voz dentro da cabeça dele, feminina, dizendo: o que você faz é arte. E ali ele começou a teorizar sobre esse contraponto que a gente tem dentro da gente. Ele, homem, de uma ânima, né, no feminino, e a mulher tem um ânimos, que é o contraponto masculino. Qual é a função da ânima e do ânimos? É mandar para o ego, que é o que está na mesma linha aqui na nossa leitura, é mandar para o ego. Lembra que na figura anterior tinha o eixo, né? Si mesmo, ego. A ânima e o ânimos buscam lá do inconsciente, lá das profundezas, informação e mandam para o ego. Mandam para lá. Para ver se o ego apanha, entendeu? Para ver se ele pega a pista no ar e fala assim: então tá, então de repente eu tenho que fazer aquilo ali, né? Então é uma função dentro da estrutura psíquica que é de mensageira, né? Então ânimos e ânimos são mensageiros do nosso si mesmo, lá da alma, e vão dar um recado para o ego. Então a pergunta que a gente se faz aqui é: qual é a mensagem espiritual? E aí, que espiritual por quê? Se a minha essência material é feminina, o meu contraponto é espiritual. E para o homem é a mesma coisa. O homem tem uma essência masculina, o contraponto, o ânima, é o que traz a espiritualidade. A espiritualidade é essa pertença a um todo maior do que nós. Então, a pergunta a se fazer na carta do ânimos e ânima é: qual é a mensagem espiritual? E aí a gente vai responder a essa pergunta com a carta que sair no baralho, né? A gente, lembrando mais uma vez, a gente pode fazer esse exercício sem nenhuma carta de tarô, só com as perguntas. A carta do tarô vai possibilitar que a gente acesse outras coisas. Assim como qualquer outra leitura, qualquer outra tiragem de tarô, a gente pode fazer só com perguntas. A gente pegar uma cruz celta que é: qual é o e fazer esse exercício de responder intuitivamente, livremente, sem ponderar demais, falar a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que é uma das técnicas terapêuticas não só do Jung, mas também da psicanálise, que é a associação livre de ideias. Ou seja, eu tô com uma dúvida e eu pergunto para mim mesmo: qual é o problema? Qual é o centro desse problema? E eu escrevo a primeira coisa que me vem à cabeça, por mais absurda e ridícula que pareça. E dali eu desembrulho aquela ideia. Mas como a gente está falando de tarô, não é? A gente volta aqui para as cartas. Então, a pergunta que a posição, né, na nossa gramática do ânimos e ânima diz é: qual é a mensagem espiritual que eu preciso tomar consciência? Na parte do ego,
a pergunta que a gente se faz, o ego sendo esse centro da consciência, e é quem tenta fazer essa mediação toda, o que é que eu me recuso? Onde está a minha recusa? Porque se na sombra está a repressão, que é um mecanismo também inconsciente, no ego está a recusa. Porque o ego, lembrando, a gente já ouviu o chamado da alma, mas fica aqui tentando negociar, então a gente se recusa a fazer aquela escolha que já está feita no coração, mas a gente fica num jogo de perdas e ganhos, porque o ego não suporta perder, abrir mão, ficar sem controle, ficar sem previsibilidade. O ego, coitado, fica perdido. Porque também, né, a gente tem até uma compaixão com o nosso próprio ego, porque é tanta informação para ele administrar. Então, a pergunta que a gente se faz nessa tiragem do ego é: o que é que eu me recuso? O que é que eu estou recusando fazer, tomar consciência? Então, quando vem, e aí se a gente faz uma leitura dinâmica do ânimos e ânima, ou ânima com o ego, a mensagem espiritual que vem é uma, e a minha recusa é essa. Como é que essas duas cartas conversam? Como é que os dois símbolos que vão aparecer na leitura conversam? E, por fim, a carta que está lá em cima é uma atitude concreta, é como se fosse o conselho do tarô para essa tiragem, né? O que afinal, é interessante fazer? Minha irmã, vou buscar o Antônio, adorando até aqui o conteúdo, obrigada pela partilha. Beijinhos, beijos, irmã, vai buscar o nosso Tom. Então, lá está, né? O ego vai fazendo a sua gestão na vida diária, porque a realidade se impõe e a gente tem que lidar com isso, né? E lidar com as exigências da realidade. E isso para o ego, é claro que aqui não é uma situação extrema, né? Mas é um exemplo. A gente está no fluxo de alguma coisa que nos faz sentido, e daqui a pouco a realidade se impõe e a gente tem que se apresentar. E quem se apresenta é o ego. Então, em momentos de sofrimento muito angustiante, é porque o ego está sendo chamado a honrar o que a alma escolheu, e ele não está querendo, assim, o ego está assim, ai, não quero, né? Então, para aproveitar aqui uns minutos que a gente tem, é complicado fazer uma tiragem para 21 pessoas, mas eu vou fazer aqui uma tiragem baseada nesse arranjo, nessa gramática. Cada um que está aqui presente, pense aí que vai assistir a gravação. Pense aí naquela sua questão, naquele tema, né? Eu vou fazer a tiragem aqui do que a nossa alma coletiva, digamos aqui, pede nesse momento, e a gente vai fazer essa reflexão juntos. Jamile está perguntando, Rê, qual seria a pergunta do ego? Meu áudio perdeu aqui. A pergunta do ego é: o que eu me recuso? Qual é a minha recusa? Essa é a pergunta que a gente se faz no ego, aqui na leitura, né? O ego, ele evita essa pergunta a todo custo. Ele prefere não fazer essa pergunta, porque para ele assim, eu não estou me recusando a nada, eu estou aqui super aberto, faço tudo. Coitado de mim que tem que lidar com toda essa gente do inconsciente, com toda essa gente do mundo externo, coitadinho de mim. O ego é campeão no coitadinho de mim. Então vamos lá. Deixa eu descer aqui um bocadinho a câmera. Não sei se vai dar para ver muito, não. Pronto. Vou abrir aqui, não deve dar para ver todas as cartas, mas a gente vai fazendo aqui uma conversa para nossa tiragem coletiva, e aí vocês levam para a vida de vocês o que fizer sentido. Vocês conseguem, o que está aparecendo grande para vocês é a tela compartilhada, não é? Eu vou parar de compartilhar. Não é? É. Se eu fizer assim, aparece a minha imagem grande para vocês todos? Uhum. A minha aparece maior. Não? Não, continua a partilhar o ecrã em grande. Então pera. Então vamos lá. Eu vou parar de compartilhar a tela. Agora estás em grande.
Pronto, que assim vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Não reparem a bagunça ali no fundo. Eu vou então fazer a tiragem aqui. Oh, Renata, qual é a diferença entre os maiores, os menores? Tu baralhas todas, não é? Como? Tu baralhas as cartas todas. Qual é a diferença entre os arcanos maiores, os arcanos menores? Os arcanos... Deixa eu subir um pouquinho a câmera aqui. Os arcanos maiores, Vidália, eles têm uma carga arquetípica maior. O que isso significa? Eles representam ideias, valores, padrões, né? Eles estão ligados aos arquétipos, a esses símbolos mais ou menos universais. E os arcanos maiores, eles retratam a jornada do herói. Ou seja, o percurso que o ser humano faz na vida repetidas vezes em busca da sua individuação. A individuação é precisamente esse processo da gente se dar conta do que a alma pede e trabalhar por isso, e agir em cima disso. Então, os arcanos maiores falam dessa jornada, né? A jornada do herói, que, né, ficou conhecida como jornada do herói, mas fala dessa jornada do ego para dar voz à alma, né? Para dar voz ao si mesmo. Os arcanos menores, aí a gente tem as 16 cartas da corte, que na perspectiva do tarot terapêutico representam tipos psicológicos. Né? Na teoria junguiana, são alguns tipos psicológicos, se não me engano, são os mesmos 16, eu não estou em erro. E se no tarot mais adivinhatório, as cartas da corte, né, rei, rainha, aqui no caso do baralho de Crowley é príncipe, princesa, príncipe, cavaleiro e rainha. Se eles representam pessoas do nosso convívio, né, da nossa, e podem representar, não tem problema nenhum, que deixa eu botar vocês aqui aparecendo, porque eu gosto de ver todo mundo, não fica a minha cara muito grande na minha tela. As cartas da corte, elas podem representar pessoas, elas podem representar aspectos nossos. Imagina, se sai uma carta da corte na sombra, imagina que sai uma princesa de paus na sombra do meu jogo. Eu estou reprimindo as características pessoais deste arcano, dessa figura da corte. Então, as cartas da corte, né, representam pessoas, padrões psicológicos, né, e perfis de personalidade, tipos psicológicos. Já os arcanos menores, de Ás a 10, né, nos naipes, nas cartas numeradas. Os ases representam aquela qualidade daquele naipe, então, o Ás de espadas, ele vai representar toda a potencialidade mental, da razão, do raciocínio. O Ás de copas, toda a nossa potencialidade emocional. O Ás de paus, toda a nossa capacidade produtiva de trabalho. E o Ás de ouros, toda a nossa materialidade, todo o nosso potencial de concretização. E das cartas de 1 a 10, é como se fossem mini jornadas do herói, só que dentro da qualidade daquele naipe. Então, imagina, de 2 a 10 do naipe de espadas, é a minha jornada no desenvolvimento da minha capacidade intelectual. Então, tem altos e baixos, né? O 2 estabiliza, o 3 movimenta. O 4 estabiliza, o 5 movimenta, né? Assim por diante nos arcanos menores. Então, só que dentro daquela qualidade. E numa leitura também, os arcanos menores falam de circunstâncias, enquanto os arcanos maiores falam de ideias, conceitos, valores. Os arcanos menores falam de circunstâncias, situações mais concretas do aqui e do agora. Não sei se respondi sua questão. Ficou bem claro? Boa.
Então, voltando aqui, deixa eu pôr aqui a Não, imagem. desculpa, enquanto pões a imagem, é só porque eu se calhar, não sei, eu desconectei Não faz um mal. bocadinho. Quando tu dizes a atitude, portanto, a última carta, é aquilo que tu tens que fazer. Eu não entendi a pergunta ou não ouvi. Aquilo seria não, é uma carta que não tem uma pergunta propriamente, mas é um conselho do tarô. Seria um conselho. O que é que aquela leitura sugere? Boa, obrigada. Nada. Pronto. Eu vou pôr aqui a imagem aqui maiorzita e vou fazer aqui a nossa tiragem segundo a estrutura psíquica do Jung. Então, pensem aí nas questões, nos temas que afligem, e a pergunta que a gente vai fazer para o tarô aqui é: o que a minha alma pede em relação a esse assunto? Né? Porque se tem um determinado problema, questão ou tema, a gente faz a pergunta mais ampla, que é: o que a minha alma pede nesse momento? E a gente vai conversando aqui. Ai, vai ficar mais apertadinho aqui, porque o meu computador está bem na frente. Mas vamos lá. E aqui é o meu conselho. Bom, então vamos lá. Vou fazendo uma leitura aqui bem intuitiva com o que me aparece aqui na mesa. Renata, Oi. fala as cartas que você tirou, de repente interessa para elas anotarem. Ah, vou falando. Beleza. Então, aqui na posição do self, a gente tem um 7 de espadas. Tem um 7 de espadas. Deixa eu abrir aqui a minha cábula, que aí eu consigo ver a minha própria imagem, sem ficar dando muita volta. Pronto. Então, aqui no self, no que a alma pede, a gente tem um 7 de espadas, que a palavra-chave é futilidade. Como é que eu leio isso aqui no nosso campo que está formado? É como se a alma pedisse descanso, assim, quase como se pedisse para ser fútil, embora isso não combine muito com a alma. É como se a alma pedisse assim: diminui o rigor, né? Ou então, tenha cuidado com a futilidade. Mas o que me vem intuitivamente é: diminui o rigor. Diminui um pouco o rigor para abrir espaço para mudança que vem do inconsciente coletivo, que sai na posição do inconsciente coletivo, do arquétipo do símbolo, é um 2 de ouros, né, de discos, que fala de mudança, change. O 2 de ouros. O que o 2 de ouros fala? De uma primeira etapa de estabilidade, mas que ainda tem muito trabalho a ser feito, muita materialização a ser feita. Tá muito esquisita, só metade da minha cara aparecendo. Portanto, a alma pede para que se diminua o rigor, porque o que está vindo do inconsciente coletivo, o arquétipo, o símbolo que se manifesta, é mudança. Há uma mudança por acontecer, né? Porque aquilo que está para ser concretizado ainda está numa etapa muito inicial. O que está na sombra? Na sombra, o que está sendo reprimido é o louco. O louco fala do quê? Ele fala da coragem, ele fala do destemor, ele fala do abraçar a aventura, fala de sair sem estar tão preocupado assim com cada passo muito especificamente que precisa ser dado, né? Então, o louco está sendo reprimido. A pergunta da sombra é: o que eu reprimo? Então, aqui no nosso campo, o que nós estamos reprimindo nesse momento?
A descontração, o que conversa bastante com o que a alma pede, que é, olha, vamos fazer isso de um jeito mais legal, mais gostoso, mais divertido, né? O louco também fala desse divertido, fala desse trickster, fala disso que é de repente, né? No baralho clássico, o louco sai rigorosamente com uma trouxinha no ombro, né? Ele não está preocupado mais com muita coisa, ele tem uma trouxinha no ombro porque tudo que é essencial está com ele. Então, ele pode ir, pode caminhar, né? Depois, o que está na sombra, o que está na persona. A gente está com uma persona aqui, um 3 de paus de virtude. Uma máscara de virtude. Porque eu quero ser o quê? Será que eu quero ser muito correta? Será que eu quero ser muito conhecedora? Será que eu quero ser muito reconhecida? Né? O naipe de paus é um naipe de trabalho. Então, será que ao invés de tipo, fazer a doidona e me jogar naquilo que eu não tenho tanta certeza, eu fico presa na virtude do conhecido, porque eu preciso fazer um trabalho muito cheio de regras e não sei o quê? Nada contra o trabalho bem organizado. Mas aqui no nosso, o que está se revelando no nosso campo é que a máscara que está sendo utilizada, né, que o ego está utilizando, é essa máscara de virtude. Então, a gente vai vendo que as cartas não têm um significado bom ou mal por si só, porque, a princípio, virtude é uma coisa ótima, né? Se a gente for pensar só no significado dessa palavra. Se a virtude sai na posição da persona, opa, será que eu estou, então, usando uma máscara de virtude? Estou, assim, muito correta, reputação ilibada, né? Notório saber. É o Renata, 13 de paus, não é? É o 3 de paus, isso, 3 de paus. Oi, Melissa. eu também ia fazer essa pergunta, qual era a carta da persona, mas eu queria também que tu me repetisse a carta do símbolo, do arquétipo. Eu não peguei. É o 2 de discos ou de ouros. Ok, obrigada. Nada, podem perguntar, tá, gente? Sem stress. Depois, a nossa quinta carta, nós temos aqui o 5 de paus, que é a famosa confusão e fé em Deus, né? Só que eu acho bonito, porque o símbolo desse baralho é um baita de um caduceu em cima dos outros bastões aqui, um cruzado com o outro, né? Nos outros baralhos, o 5 de paus é sempre assim, confusão. No mitológico, é a luta contra um dragão. Só que aqui a gente tem o símbolo do caduceu, que é um dos símbolos da transmutação, da sabedoria. Portanto, essa carta sai na posição dos complexos, o 5 de paus. Eu diria, com que dragão, em que batalhas eu estou perdendo energia? Quais são as batalhas que eu, se calhar, já não precisava lutar, mas insisto, e ali eu perco energia? Porque lembrando que os complexos são os locais, digamos assim, da psique que armazenam energia condensada, que não está indo para frente. Então, quais são as batalhas que eu já não precisava estar lutando, mas o ego, por alguma razão, insiste em lutar? Depois, qual é a mensagem que o ânimos ou ânima, e aí, qual é a mensagem espiritual que aparece aqui no nosso campo? A gente tem um príncipe, que nos baralhos tradicionais seria o cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é um dos cavaleiros que está, o príncipe aqui no caso, né? O príncipe de ouros, ele é o mais estável dos príncipes, né? Se o príncipe representa um perfil psicológico, uma atitude psicológica de sair, de movimentar, né? Todos os príncipes nesse baralho são retratados numa carruagem. Eles estão numa carruagem e tem algum animal de tração, né? Que os puxa adiante. O príncipe de ouros, ele está chamando para concretização. Ele fala assim, olha, é o momento de se movimentar, a gente volta aqui para o que está vindo do inconsciente coletivo, que é uma mudança, né? E é uma mudança também de discos, muito interessante aqui a combinação dos naipes. O que vem do inconsciente coletivo, lembrando que o ânimos,
o ânimos e a ânima, a carta que saiu aqui nessa posição, é o mensageiro do que vem do inconsciente coletivo para o ego, que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, a mensagem que vem do inconsciente coletivo é mudança, 2 de ouros. O que vem de lá, né? O que eu tenho que ter atenção. E a mensagem espiritual é: mude, avance, se movimente na direção da concretização daquilo que você busca dentro deste tema que te aflige, o espírito. Né? Tem aqui esse príncipe de ouros. E aí, o que o ego recusa? O que o ego está em recusa? É porque o ego sente que vai haver uma ruína. A gente tem aqui um 10 de espadas. Naipe de espadas é quando a fritação da mente está tão exagerada, a pessoa já surtou. Ela já pensou, repensou, dispensou, pensou ao contrário, pensou de cabeça para baixo, e o mental tá... A pessoa não sai do mental. O ego está totalmente exausto de pensar sobre este assunto. Por quê? O que precisa ser feito é uma concretização. O que o ânimos e a ânima estão trazendo, o contraponto, a mensagem espiritual é: haja, tenha ação concreta. E o ego está se recusando porque está preso nessa pensação, né? Esse 10 de espadas fala de um excesso mental e de um cansaço, assim, de uma... É quase assim, desiste. O ego se recusa a desistir. O ego se recusa à ruína. Só que a ruína, ela tem esse papel. Se a gente for pensar na ruína lá dos arcanos maiores, que é da torre, a ruína traz a possibilidade do novo chegar. A Juliana está perguntando, você está falando dela. Olha, o que aparece aqui no campo, por isso, daí é a beleza dos oráculos, né? A beleza da simbologia. A gente traz isso para a nossa vida, porque os símbolos são arquetípicos, são transversais, são universais. E a gente consegue trazer essa linguagem, essa gramática para interpretar o texto do nosso inconsciente, basicamente, né? O tarô é mesmo psicopômpico, ele é mensageiro, ele traduz o que vai aqui nos nossos porões. Eu também queria dizer que está se encaixando perfeitamente aqui comigo. Legal, isso é muito interessante. A Andréia está dizendo que foi desmascarada. A beleza do oráculo, gente, lembra o início desse encontro? O oráculo é instrumento do divino. O divino em nós, que quer que a gente entenda, ele está presente, a gente já sabe, né? A gente já sabe. Só que o ego se recusa, porque o ego acha que ele vai, nossa, meu Deus, que vergonha, que ruína, que estrago. Acho que todos estamos sentindo isso. Você parece bruxa. Ai, sou com muito orgulho, bruxônica, adoro. Eu me lembro, quando eu era adolescente, foi quando eu conheci a Wicca, né? Porque, assim, a mãe bruxônica está presente aqui e não me deixa mentir. Mas eu, quando era adolescente, só fazendo uma pausa aqui na nossa leitura, eu conheci a Wicca. E aí tinha a mãe de uma amiga minha de escola, e eu ia, né, e usava terceiro olho, e pendurava coisa no cabelo, e usava umas roupas floridas, bem cirandeira, assim, bem bruxa cirandeira. E aí tinha uma amiga minha da escola, a mãe dela, me chamava de bruxinha, mas muito carinhosamente, bastante preto, pois é, teve uma época assim que era uma bruxinha meio, né, fazendo a linha livre, mas nunca tive perfil para ser gótica, que eu gosto muito de cor, gosto muito de falar, os góticos ficavam muito quietos ali, mas usava preto, às vezes, né, tanto que, olha, hoje a pombagira usa preto, que interessante, agora acabei de fazer essa associação. Mas, enfim, voltando. E ela me chamava de bruxinha, a mãe dessa amiga, então ficou carinhosamente. Então, toda vez que alguém me chama de bruxa, eu recebo com muita alegria. E, não por acaso, a carta que até parece que o teu sol é Gêmeos. Pois, ele conjuntinho lá, com Vênus e Mercúrio, tudo na casa 3 ainda, ali, ó, tudo junto.
E o que sai aqui de orientação e de atitude para o nosso campo é a carta da Lua, que é uma carta arquetípica também. É o segundo arcano maior da leitura. Então, os dois arcanos maiores que aparecem na leitura, um é na sombra, que é para ser o louco, vida louca, entendeu? Tipo, para de reprimir esse impulso criativo, né? Escuta o que a criatividade tem a dizer e escuta como? No sonho. A carta da Lua é a carta do inconsciente no tarô. Então, o que eu capto aqui de conselho para o nosso campo, que aqui se forma hoje, é atenção máxima aos sonhos que se tem quando dorme. Anotar sonho, mesmo que seja um fragmento, uma frase, duas frases, um símbolo, não importa o quanto consiga lembrar do sonho. Porque também é isso, o ego fala assim, ai, mas esse sonho tá tão maluco. Aí fica as 10 espadas do ego aqui, pensando, ai, não vou anotar esse sonho não, porque não tem nada a ver, entendeu? Aí perde o quê? A mensagem do abençoado do inconsciente, entendeu? Então, atenção. Anotar sonhos, prestar atenção nos sonhos, porque a carta da Lua, quando ela sai, a leitura que eu faço aqui nesse nosso momento ela saiu na posição do conselho, e ela com certeza não está aconselhando ninguém a usar drogas, né? Porque é um dos aspectos negativos da carta da Lua. Ela aconselha a olhar para o inconsciente. Olhar para o inconsciente, anotar os sonhos, a vida onírica, e estar atento ao auto-engano também. É outro conselho que me vem, né? Pensando nesse ego que não aceita o que ele acha que é uma ruína, pensando nessas batalhas que já não fazem mais sentido, que prendem energia no complexo, pensando nessa máscara de virtude, né? O conselho prático que me vem em termos de atitude é não mentir para a gente mesmo. Ter uma verdade radical, porque se a Lua é engano, o que o engano nos aconselha? A verdade. Né? Então, termos aqui uma verdade radical para conosco mesmos, nesse momento. Então, esta era a leitura que tínhamos para hoje, e o que eu quero partilhar com vocês. Alguma dúvida, uma questão? Alguma estupefatez que alguém queira partilhar? Alguma angústia? Vou precisar sair. Muitíssimo obrigada. Nada, Jamile. Depois eu mando a gravação. Eu vou tirar aqui a minha cara. Vou acompanhar depois no grupo. Eu vou deixar o grupo do WhatsApp ainda ativo uns dias. Então, também para finalizar aqui, a gente já está quase às 10 da noite, o que eu quero partilhar com vocês é... Andréia levantou a mão. Oi? Quem? Andréia. Oi, Andréia. Fala, meu bem. Desculpa, não tinha visto. Achei muita graça quando saiu no ego. Falaste na palavra cansaço e ao início o que estava na minha mente era porque é que eu me sinto tão cansada, porque é que eu estou tão cansada, porque é que eu estou tão exausta, e depois aqui na parte do ego veio isto, exaustão, estás a pensar demais, e realmente é o pensar demais, o preocupar-me demais. Achei só graça. Que bom, que bom. Pensar demais ocupa muita energia, consome mesmo. Melissa? Renata, qual o significado mesmo do 5 de paus? Porque ficou no complexo e eu não entendi muito bem o significado da carta. Tu falaste que é com que batalha, estou perdendo energia, mas eu não entendi qual foi o significado da carta. Os 5 de paus são batalhas. É um desgaste de energia por conta de batalhas que não valem a pena lutar. E como que tu faria essa interpretação desta carta sair no complexo? Imagina, uma coisa que me ocorre aqui é o complexo, não sei se isso é um nome técnico, mas é como se fosse um complexo de guerreira,
Eu preciso guerrear o tempo todo, eu preciso estar em batalha com todo mundo, eu preciso ter razão em tudo, eu luto todas as batalhas, porque eu acredito, né, em algum momento da minha psique, da minha história, ficou cristalizado que se eu não lutar tudo, eu, sei lá, perco a razão, ou não consigo chegar no meu objetivo. Eu faço essa leitura, sim. Tá, perfeito, perfeito, compreendi agora. Eu estava achando que, eu não sei, na hora eu me confundi, achei que com que batalha estou perdendo energia fosse tipo uma explicação mais abrangente para esse lugar do complexo, assim, o complexo, porque nós que estudamos a psicologia junguiana sabemos que o complexo é uma energia que está lá estagnada, né? Que ficou cristalizada, que ficou presa. Então, todo complexo, de certa forma, traz isso, essa coisa do desgaste energético, né? Do bloqueio, né? Daquela energia que ficou, de alguma forma, retida, cristalizada. E eu achei muito interessante de essa coisa da batalha aí no local do complexo, né? A leitura que eu faço é: a energia está retida em batalhas que já não fazem sentido lutar. Sim. Está havendo ali um gasto de energia em batalhas que já não fazem sentido lutar. Tá bom, perfeito, obrigada. Boa, nada. Renata, Oi, Daniela. é como se nós estivéssemos a gastar energia no sítio errado, desviando o foco do que realmente a alma pede. Sim, desviando o foco numa situação que é conflituosa, porque imagina, a pessoa pode estar desviando o foco porque não para de viajar, ou porque, enfim, está mega apaixonada, mas aqui o foco está sendo desviado, a energia está sendo deslocada para uma batalha que já não tem sentido. Certo. Ok, obrigada. Ok, nada. Oi, Boa. Renata. Oi, José. E faz sentido também, porque pode ser que a pessoa parta daquele pressuposto: a minha vida só tem sentido se eu batalhar, se eu viver batalhando. Então eu não tenho tempo para descansar, porque quando eu descanso eu entendo que a minha vida perdeu sentido, logo eu não valho nada. Aí ela nunca descansa, está sempre cansada porque tem que batalhar. E mesmo quando não há uma guerra legítima, ela inventa e cansa-se da mesma. Exato. É como se a pessoa estivesse presa ali num complexo de guerreira, de batalhadora, né? E que nunca pode descansar. A Juliana também está assim, achou que o José está falando dela. É porque todos nós temos isso em algum momento da vida, né? E tem situações que isso está latente, né? Está mesmo presente. E o que o tarot traz é, olha, baixa as armas. E é bonito que tem aqui o caduceu, né? Bem no meio dos bastões, que é como se fosse, digamos, imagina que é uma batalha com um pedaço de pau, né? Uma batalha com pedaço de pau. O caduceu, ele chega como esse símbolo da transformação, é um símbolo de Hermes, é um símbolo de Mercúrio, é um símbolo de mensagem que vem do inconsciente para o consciente, inconsciente para o consciente, ou seja, esse monte de batalha, né, algo precisa transcender isso, precisa vir algo mais profundo, porque essa batalha é um desvio de energia, não é um combate que faça sentido, né? Muito bem, agora eu quero partilhar com vocês o momento merchandising desta noite, não é? Porque o trabalho com tarô, para mim, ele tem um valor, né, como eu partilhei com vocês, de história de vida, né, de atender o chamado da alma, e já faz muito tempo que eu quero partilhar o estudo do tarô. Eu chamei de curso de tarô, que eu quero partilhar aqui com vocês, mas é mais um estudo conjunto, facilitado por mim, né, conduzido por mim, mas é um estudo conjunto, para a gente se debruçar tranquilamente sobre os 22 arcanos maiores, num primeiro momento. Até pensei em fazer um calendário já com tudo, mas eu falei assim, nossa, é uma estirada muito, muito longa, e agora o que sai aqui no campo, né, o que vem do inconsciente coletivo, que é uma mudança, é uma concretização ainda no início, então, que bom que fiz aqui um primeiro módulo, né, dos arcanos maiores.
com encontros quinzenais para estudar os 22 arcanos, com calma, estudar as tiragens, estudar mais a fundo essa leitura terapêutica, tanto essa da estrutura psíquica do Jung, como a do Vitt-Pramad, que é a cruz celta, com alguns outros significados. São encontros quinzenais, sempre à quinta-feira, nesse mesmo horário que a gente está se reunindo aqui hoje. Pretendo começar na próxima semana, se a gente tiver aí uma grupeta boa para avançar. Imagino que a partir de 3, 4 pessoas a gente já consiga avançar para esse encontro. E esse encontro tem o valor de... Deixa eu partilhar aqui com vocês o meu ecrã de novo. Aqui. Tem aqui o cronograma, né, começando a 23 de maio, com a primeira aula de introdução, em que vou falar mais profundamente sobre o tarot terapêutico e os arquétipos, né, porque o tema dos arquétipos é central para o entendimento do tarot, sobretudo dos arcanos maiores. E depois uma aula para cada arcano. Eu cheguei a pensar em botar 2 arcanos numa mesma aula, mas eu falei, não estou com pressa nenhuma de concluir esse curso, sinceramente, né? É mesmo para que possa ser um estudo aprofundado e, em cada encontro, ser uma prática de cuidado, né? Assim como a gente se fez aqui algumas questões com cada tiragem, a ideia é que, em cada aula, a gente possa também fazer tiragens para quem está presente na aula. Se for uma turma, assim, muito grande, de 50 pessoas, talvez não dê para fazer tiragens individuais, e a gente faz tiragens coletivas, como a gente fez aqui hoje. Mas se for uma turma, assim, mais intimista, às vezes a gente consegue fazer, ir estudando uma tiragem a cada carta, né? Ou então ver como aquela carta estudada naquele dia pode responder às questões que eu trago para a aula no dia daquele encontro. Enfim, são muitas as possibilidades aqui com o tarô. Então, aqui o cronograma, começando dia 23 de maio, na quinta-feira que vem, indo até 17 de abril do ano que vem, então, assim, quase um ano de encontros, são encontros quinzenais, para a gente também ter tempo de metabolizar o que as cartas nos trazem, né, fazer disso uma reflexão filosófica mesmo, profunda, porque se o tarô vai entrar em contato com o inconsciente, é preciso que haja aqui algum cuidado, algum zelo, né, e um trabalho mesmo de profundidade. E o investimento, né, para alunos que estão no Brasil, à vista fica em R$2.200, ou até 12 vezes no cartão de 258 e 56, porque tem as taxas do Simpla, que é a plataforma que eu utilizo para os pagamentos em cartão. Alunos de fora do Brasil, fica €1.440, também pode ser feito em 10 vezes mensais pelo PayPal. Inclui algumas taxas também, mas as taxas fica mesmo 144 por mês, né, divididos em 10 meses. E para quem quiser fazer um pagamento a pronto, né, fazer o investimento no custo de uma vez, tem um desconto de 240, ficando um total de 1.200 aí para um ano de encontros. Eu vou depois mandar esse material para vocês, quem tiver interesse, quiser se inscrever, e quem também quiser partilhar com alguém que conheça, que goste de tarô, que tem interesse nesse estudo mais profundo, e não só o estudo, mas uma prática do cuidado de si, né? O importante é que esses encontros, essas aulas, sejam um estudo conjunto e um momento em que a gente está na nossa própria companhia, né? A gente está junto ali, observando o que vai no nosso inconsciente. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou disponível para esclarecer. Esse encontro ficou gravado, e o nosso grupo do WhatsApp vai ficar lá ativo. Oi, Andréia e Daniela, digam. Andréia. Eu acho que a Andreia já foi esclarecida, não é, Andreia? Da outra vez, a mãozinha. Tá bem. Deixa-me perguntar-te, então, este ano, não é, de encontros quinzenais, são para estudo dos arcanos maiores. E depois prevês continuar com os arcanos menores? Sim, prevejo. Ok. Uhum. Ok. Eu Então só
Só não elaborei o calendário todo de uma vez, porque até para sentir o grupo, o ritmo das coisas, como seria, para não fazer um estudo corrido. Porque Mas nada nesse impede. caso, são 20 e 22. E os menores? Os menores dá para fazer mais arcanos em uma só aula. Os menores são 16 cartas da corte. Eu vou fazer um módulo de cartas da corte e depois um módulo de arcanos menores. Então, carta da corte vão ser 16 aulas. Os arcanos menores são... eu sempre perco essa conta. São 40. São 40 arcanos menores. Eu acredito que dê para fazer em 20 aulas. 2 arcanos por aula. Portanto, ainda teria mais 36 aulas. Ok. Mas por que eu elaborei esse cronograma pensando só nos arcanos maiores? Primeiro, para sentir o grupo que ia se formar, né? Como é que ia ser esse movimento, mas nada impede que o grupo se formando, se as pessoas tiverem interesse em fazer um dos arcanos menores e eu também tiver possibilidade de agenda, a gente faça. Mas a partida são os arcanos maiores para que seja mesmo um estudo de profundidade. E aí serve não só para autoconhecimento, como para quem trabalha com tarô também e queira fazer uma leitura mais aprofundada das questões. Obrigada. Obrigada eu. Bom, minha gente, vou deixá-los, não sei se os rapazes ainda estão na área. Se tiverem alguma questão, ponham lá no grupo. Assim que a gravação estiver disponível, eu vou disponibilizar também, mandar para vocês, mandar para o pessoal que não pôde estar presente aqui. Andréia e Raquel. Acho que a Andréia ainda está com a mão levantada. Raquel, diga. Eu vi uma questão que estava aqui nas mensagens que alguém mandou sobre se as aulas serão gravadas próximos encontros. Obrigada, Raquel. Não tinha reparado. Perdão, Juliana. Sim, os encontros vão ser todos gravados. Muito importante esse ponto. Ainda bem que perguntaram. Como tem pessoas de vários fusos horários, as aulas vão ser ao vivo, né? Vão ser síncronas, mas eu vou gravar todas elas para quem não puder estar presente conseguir assistir depois. Gravo em vídeo, áudio e algum material complementar também partilho depois. Questões? Melissa. Eu tenho uma pergunta. Tem uma outra pessoa que está com a mãozinha levantada, mas eu não sei se ela esqueceu de baixar a mãozinha. Eu acho que é a Andréia. Acho que ela esqueceu de baixar a mãozinha. Então, eu queria te fazer a pergunta que se o pagamento pode ser feito por Pix, eu não entendo, porque eu não pensei muito bem. Pode ser feito por Pix. Depois eu vou, na página que eu vou, no link que eu vou partilhar com vocês, já tem lá o QR Code para fazer o pagamento por Pix, para o meu e-mail mesmo. Ou então, quem quiser fazer parcelamento no cartão, porque no Brasil tem essa possibilidade de parcelar no cartão, é pela página do Simpla. Mas eu vou mandar depois a informação direitinho com todos os links. Ok. Mais coisas. Podemos contemplar, meditar sobre as leituras de... depois eu vou mandar uma foto, vou pôr uma foto, ainda bem que eu não fechei o baralho ainda. Vou pôr uma foto lá da nossa leitura no grupo. Eu tinha uma pergunta para você, mas é uma coisa assim muito irrelevante, assim. Só curiosidade. Olha, não sei, será que é irrelevante? É só curiosidade. Por que você escolheu esse tarô? Só porque o Visht Pramat usa ele no tarô terapêutico, no livro, ou porque você teve uma preferência sua mesmo, assim, por ele? Não, eu antes de conhecer o livro do Visht Pramat do tarô terapêutico, eu já conhecia o baralho do Crowley. É porque ele é doidão mesmo. Eu gosto dele porque o Crowley é doidão, entendeu? Ele é, tipo, vida louca. E eu primeiro me apaixonei muito pelas imagens do Millennium Thought, que é a outra versão, né? Essa versão maior das cartas. Eu fiquei mesmo muito... Olha, não por acaso já me aparece aqui uma das cartas que eu mais gosto, que é a Princesa de Paus. Eu acho as cartas, assim, muito bonitas, muito bonitas. Eu faço coleção de tarô, né? Amo. É a única coisa que eu coleciono. E esse daqui eu uso para jogar, para fazer leitura. Eu primeiro me apaixonei pelas imagens, e aí depois fui espreitar, né? Saber mais sobre o baralho.
E aí, quando eu descobri o fundamento dele, falei, nossa, gente, gosto desse rapaz. Obrigada, Renata, foi ótimo, mas terei que sair agora. Boa noite a todos. Boa noite, Lânia, querida. Deve estar super tarde aí na Itália. Mas foi por isso, foi assim, essa curiosidade estética e ideológica. Eu também faço coleção de tarôs, né? Por isso que eu perguntei, né? Também tenho alguns. Esse daqui é um dos meus que eu mais gosto, Light Seers Tarot. Eu acho ele lindo. Legal. As imagens dele. Tenho alguns outros aí, tenho vários. Inclusive tem um dos sonhos. Você falou aí sobre, né, a gente se conectar com os nossos sonhos. Eu acho lindo. Eu queria que todo mundo que estivesse aqui, não sei se todo mundo tem tarô, pudesse falar um pouquinho, compartilhar, né? Seus tarôs. Põe lá no grupo depois, quem tiver e quiser. Ai, a Raquel tem um lindo. Qual é esse, Raquel? Que tarôs são? Ai, que lindo, gente! Esse daqui chama tarô do divino. São... É como fosse, tem os arcanos, mas eles têm lendas nas cartas. As cartas são como se fossem uma lenda ou um conto de fada. Ai, que lindo, que lindo. Muito bonito. É. A Vidália tem um Reader White ali, que eu vi. Tem um do Zodíaco. A Andréia do Zodíaco. E das bruxas. Claro, óbvio. Não podia deixar de ser. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais... A Juliana se apaixonou pelo mitológico. O mitológico é maravilhoso. A gente, inclusive, vai usar no curso, né, para trazer a leitura dos mitos que o tarô mitológico traz. Foi ótimo foi ótimo você ter dito isso. Eu queria justamente saber se você vai também usar o tarô mitológico e vai falar então você vai falar dos mitos. Mas o tarô mitológico, ele não é mais os arcanos menores? Os mitos não são mais os arcanos menores, não? Mais ou menos, né? Os arcanos menores contam a história, né? Cada naipe conta uma história de um mito. Mas os arcanos maiores são figuras mitológicas, né? Tem Zeus, tem Afrodite, tem Atena, e cada uma dessas figuras tem, tipo, 20 mitos, cada um. Então, a gente também vai trazer no curso alguns aportes, né? Porque o foco é mais o tarô de Crowley, que também é muito rico na simbologia, mas a gente traz, sim, vou trazer o mitológico, porque ele ajuda a entender, sobretudo na perspectiva junguiana, assim. É muito bom. Tá ótimo. Desculpa, querida, o meu PC o laptop tá doido de pedra. Consegues mandar o link para o grupo do Zap Zap? Sim. Sim, porque eu não dá. O meu já está piradão. Só dá mesmo pelo Zap Zap. Se depois puderes mandar, agradeço, tá? Mando, claro. Eu vou pôr lá no nosso grupo. Obrigada. Mais dúvidas? Questões? Medos e angústias? Me coloca no grupo do Zap, Rê. Vou pôr você, dona Juliana. Samba Juliana. Vou pôr você no grupo do Zat Zat. Assim que acabar aqui o nosso encontro. Quem não tiver, fala comigo. Acho que todo mundo aqui me tem no WhatsApp. Se não tiver, a gente dá um jeito de se comunicar. Quem não tiver no grupo, eu ponho lá para poder... E vou mandar por e-mail também, para todo mundo se inscrever por e-mail. Vou mandar o link. Renata, minha Shakira está à minha volta. Está a pedir para ir à rua. Vai com ela, amor. Não deixe Shakira presa. Hips don't lie. Beijo. Balança o rabicó junto com ela, aproveita. Também já tá tarde, meus amores. Eu também já tô aqui. Agora eu vou precisar tomar um chazinho de valeriana para repousar o meu espírito, entendeu? Tchau, Paulo. Obrigada. Um beijinho. Bem-vinda. Renata, então o curso vai ser todo online? Tudo online, tudo gravado. Aliás, aula ao vivo, mas vai ser gravado depois para quando a pessoa não puder estar, assistir a gravação. Sim, mas todo online, não é presencial, não. Não, todo online, todo online. Aqui é worldwide. Tá bom. Então, tchau, gente. Obrigada. Beijinhos. Obrigada a vocês. Obrigada por terem vindo. Beijinhos. Muita alegria. Obrigada, Maria. Adorei, querida.